Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muitíssimo boa tarde a você que nos acompanha em mais este Hora 1 no Esporte. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2016. Em mais um programa, vamos falar aqui sobre não vou falar os campeonatos municipais, porque não tem mais aqui de Pereira, né? Agora temos só o Amadorzão, lógico, na sua primeira e também na segunda divisão, mas vamos falar excepcionalmente então do Amadorzão. E para isso está aqui conosco, já no início do programa, lembrando que logo mais teremos Tadeu Barbieri com as informações do Campeonato Brasileiro. Mas primeiramente temos aqui Sérgio Sabará. Boa tarde novamente, Sabará. Boa tarde, internautas. Boa tarde a todos. Mais uma vez vamos falar do Campeonato Amador, desta vez da segunda divisão. Da segunda divisão, Sabará. O que temos de novidades a respeito da segunda divisão? Quais são as informações? 2 rodadas, as coisas começam a engrenar. E ontem aconteceu uma goleada de 12 gols do Bela Vista. 12? 12. Né? Então, mais para baixo aí. Mais para baixo na tabela. Mais para baixo na tabela, produção. Os jogos da parte da tarde. Então é outro grupo. Então foi 12-0 no América Futebol Clube. 12-0 Bela Vista no Bela América. Vista. Então as coisas começam a se engrenar e lá em cima eu creio que o IBEC deve ingressar logo mais no grupo dos 4. Tem outras equipes aí também que chegarão, mas não vai mudar muito lá em cima da tabela não, viu? Mas que sapatada, hein, Sabará? 12-0. Então, precisa ver em que condições, né, está o América, porque nessa segunda divisão, Alexandre, eu creio que muitas das equipes elas deveriam se preparar melhor, né? São muitas equipes e, de repente, se você fizer um exemplo, com 10, 12, você vai ter um nível de jogos melhores, né? Outras equipes vão absorver esses outros jogadores que estão nessas equipes e você, consequentemente, você vai poder assistir partidas melhores. Porque muitas vezes é complicado para nós, você está lá na segunda divisão, os jogos muitas vezes são sofríveis, né? Algumas equipes são montadas, mas a qualidade técnica deixa muito a desejar. Tá aí 12-0 numa partida que não é comum, né? No campeonato 12, uma equipe tomar de 12. Você resolveu trazer o alfinete hoje então também para o programa? Não, mas é só um comentário mesmo, porque em 2 rodadas nós já sabíamos que iria ser assim. Mesmo na primeira divisão, muitas vezes o time joga com 13 jogadores, os 11 mais 1 ou 2 que estão ali. Entendeu? E você imagina na segunda divisão, os reservas, tudo, é difícil para as equipes se manterem. Porque os jogadores, né, uma hora não pode ir, outra hora esquece. Isso tem, né? Não é alfinetada. É o que acontece na segunda divisão, mesmo na primeira. Tá? Só não acontece na Quito Pereira porque as pessoas são um pouco mais velhas, né? Então eu acho que é diferente, mas na segunda e na primeira divisão isso acontece constantemente. Você acha que falta então para o pessoal que participa do Amadorzão? A gente não é uma crítica a isso, por favor, é uma forma de você abordar o assunto, lembrando que o esporte amador municipal tem que manter um nível. Sim. Você acha que falta um pouco mais de comprometimento então, Sabará, de algumas equipes? Não, não, são muitas equipes. Poderiam ser uma quantidade menor de equipes, mas com uma qualidade maior de jogadores até. Tá. Não adianta você ter 19 e com uma qualidade baixa. Melhor você ter 10 com uma alta qualidade que, consequentemente, a disputa vai ser melhor, todo mundo vai brigar para ir para a primeira divisão. O pessoal vai se interessar mais pelos jogos. interessar mais pelos jogos, né? Fica dentro dos times também fica mais disputado para a pessoa que quer jogar. Né? Com 19, a pessoa tá aí, né? São 19. Agora precisa ver a qualidade de todas essas equipes. Tá certo. Vamos então à classificação, não. Vamos então aos resultados, né? O Fábio havia colocado na tela pra gente aí. Podemos ter novamente aí na tela, Fábio, os resultados. No Germano Scopelli do Jardim Paraíso, o Paraíso empatou com 100% Negro em 1-1.
no Manuel Sabino dos Santos, lá do Bosque. O São Caetano empatou com o Monte Caro também em 1-1. Depois temos na Vila Pereira, lá o Juvenal dos Santos. A Sociedade Esportiva Pereira ganhou o time B, ganhou de 3-1 da Buscardi. E lá no Genésio Gandim, da Vila Guarani, o Guarani também ganhou do Independente por 3-2. No João Catarino de Oliveira, da Bela Vista, o Bragantino empatou com o Toriba em 2-2. Depois tivemos na parte da na tarde, parte da tarde, né, no Domingos Schiaveto, que é a Fazenda Josefina, o IBEC ganhou do Red Bull por 3-1. No Luizinho Pereira, lá da Vila Maria, o Santa Rosa ganhou de 2-0 do Popular. Manuel Sabino dos Santos no Bosque, o Popular perdeu do Bola Mais Um, do Unidos Parque Aliança, que é o time B, por 4-1. E também no João Catarino de Oliveira, no Bela Vista, o América tomou essa goleada do Bela Vista de 12-0. Esses foram os resultados do Amador da segunda divisão. Algo mais, Sabará? Não, só, né, Alexandre? Aí agora, na próxima semana, a primeira divisão novamente. Aí vamos estar presentes aí. E vamos passando os boletins. Vamos Sabará está acompanhando jogos. Com certeza. Esperamos que boas partidas, sem briga, né? Que tudo ocorra normal. Beleza, então. Sabará, obrigado pela participação nessa segunda-feira mais uma vez. Muito Esperamos obrigado. você novamente. Sim, obrigado a todos. Uma boa tarde, né? Uma boa semana a todos aí. Que fiquem com Deus aí. 12h09 aqui no Hora 1 no Esporte. Vamos então ao Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que está rolando aí. E nós temos então o Corinthians empatando com o Figueirense. Estou um pouquinho mais esperto essa semana, viu? Em relação aos brasões das equipes aí, ó. Corinthians empatou com o Figueirense em 1-1. O Santa Cruz perdeu do Coritiba de 1-0. Depois temos o Clube Atlético Mineiro que ganhou do Palmeiras também de 1-0. O Internacional empatou com a Ponte 2-2. E o Sport ganhou do Cruzeiro por 2-1. Esses jogos no sábado e no domingo, né? Tivemos no domingo também o Atlético Paranaense ganhando do Fluminense por 1-0. Chapecoense ganhou por 2-1 do Botafogo. O Vitória perdeu do Santos por 3-2. E temos nesta segunda-feira, às 8 da noite, o jogo entre Flamengo e o América de Minas. Tadeu Barbieri está aqui conosco para comentar o Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, um abraço, Alexandre, amigos do Hora 1 no Esporte, sempre um prazer renovado, aqui está. E essa rodada do Brasileirão que deu uma embolada geral, né, na classificação. Com a derrota do Palmeiras, o empate do Corinthians, a vitória do Grêmio, a vitória do Santos, do Atlético Paranaense, quer dizer, derrota do São Paulo também, né? Que não São Paulo, Paulo, nada, mas perdeu. O São Paulo estava um pouco mais abaixo, né? E na classificação. Agora, entre os que brigavam lá pelas 4 primeiras posições, o Corinthians tropeçou, o Palmeiras tropeçou, né? E aí o Grêmio e o Santos se aproveitaram para embolar ali o G4 e o Atlético Paranaense veio a reboque numa belíssima campanha do time comandado pelo Paulo Autuori. Como é que você classifica, Tadeu, a participação do Palmeiras nesse final de semana? Na realidade, o Palmeiras não soube sair, né, do sistema de marcação imposto pelo Atlético Mineiro. O Marcelo Oliveira acho que até surpreendeu o Cuca, habituado com o chamado 4-2-3-1. O Marcelo veio com 3 volantes, né, o Lucas Cândido, o Rafael e mais o Donizete, que aliás faz esse belíssimo gol numa triangulação com o Robinho e também com o Fred. Ele veio com 3 volantes, né, deixando o Michael Suel e o Robinho mais como na armação e o Fred como jogador de referência. E o Palmeiras não conseguiu sair desse sistema de marcação imposto pelo Atlético Mineiro, criou muito pouco, né, e somando-se a isso, os principais jogadores do Palmeiras tiveram numa manhã-tarde muito ruim, muito infeliz. Cleiton Xavier não jogou absolutamente nada, Dudu não jogou absolutamente nada, Roger Guedes também não. E aí fica difícil, né? E ajudado pelo técnico, que também o Cuca não estava num dia muito inspirado. Errou nas alterações, de repente o Palmeiras tinha 2 centroavantes, né? O Barrios e o Alexandre, começou a jogar bola alta na área do Atlético. Leonardo Silva tem 8 metros de altura, o Erasmo tem 8 metros e 40, como é que você vai? Né? Não tem jeito. Então foi e sem contar, claro, com a belíssima equipe que o Atlético tem, inclusive com um plantel bastante bom. Minha dúvida, não assistiu ao jogo. Gabriel jogou? Não, o Gabriel está na seleção, né? Então. O Gabriel está se preparando para a Olimpíada, já não jogou contra o Santos, né, no empate 1-1. Agora, não é desculpa, né, cara? Não é desculpa, porque tudo bem, o Jesus não estava. Mas o Jesus não é Pelé, não é Cristiano Ronaldo, não é Messi, é um bom jogador, ainda em formação, deve se transformar num grande craque no futuro, mas isso não serve como argumento para justificar uma derrota ou uma má apresentação
do time do Palmeiras. E dada essa situação do Palmeiras, não podemos nos esquecer também que aquele que brigava com o Palmeiras também não foi bem, o Corinthians. O Corinthians fez uma partida muito ruim com o Figueirense no sábado. E claro que teve algumas oportunidades, até para ganhar o jogo. O jogador salvou a bola em cima da linha, enfim, mas não jogou bem. O Corinthians não jogou bem. O Figueirense saiu à frente do marcador com esse gol do Dodô que você está acompanhando, um canudaço de fora da área. O Cássio tentou, mas não chegou. E depois tem a jogada do Cássio em cima desse mesmo Dodô, onde o goleiro do Corinthians deveria ter sido expulso, não foi. E aí vem já no final, acho que esse é o lance. O Dodô vai driblar o goleiro, né, chamado drible da vaca, e toma um pontapé. E aí não tem mais esse argumento, você fala, mas a bola estava em direção à diagonal, não estava em direção ao gol. Não existe mais isso. O que a regra determina é a questão da clara e manifesta intenção de gol. Claro e manifesto perigo de gol. É o que existia. Você driblou o goleiro, né, tomou um pontapé, fora da área, cartão vermelho. Dentro da área seria amarelo. Pela nova regulamentação seria amarelo. Né? Mas fora da área não tem jeito. Era cartão vermelho. Aí o Corinthians ficaria sem o goleiro, com 10 jogadores e perdendo de 1-0. O árbitro falhou na minha avaliação e o Corinthians empata com um gol do Danilo de cabeça. Já no final da partida, e poderia até ter vencido numa jogada do Romero, mas o empate acabou sendo justo, porque o Corinthians ficou devendo futebol, de novo as cobranças em cima do Cristóvão, né? As vaias, começaram as primeiras manifestações de burro, e o Cristóvão vai ter muito problema no Corinthians, muito problema mesmo. Fora essa situação, a gente precisa lembrar que, querendo ou não, o Corinthians teve um 12º jogador em campo. Afinal de contas... não, a arbitragem prejudicou o Figueirense, é inegável, nesse lance é inegável. Aliás, a arbitragem no geral, acho que não foi bem esse final de semana, né, Tadeu? Foi outro final de semana daqueles, né, da arbitragem. O Santos faz um gol irregular, teve esse lance do Dodô, perdão. O jogo da Ponte foi um verdadeiro... não deram nem anestesia na Ponte, operaram mesmo sem anestesia. Uma bola que escandalosamente entrou, a bola que bate no travessão, quica dentro do gol, o auxiliar muito mal posicionado mandou seguir o inteiro. Né? Depois um pênalti escandaloso cometido pelo Paulão, que deu no meio do jogo da Ponte. O juiz mandou seguir o inteiro de novo. Então a Ponte foi altamente prejudicada nesse 2-2. O Inter sai, esse é o gol do Valdívia, né, que está retornando depois de uma séria lesão e cirurgia. A Ponte vai virar, aí está o Roger empatando o jogo, fazendo 1-1, depois a Ponte marca o segundo, e poderia ter definido, né, o jogo com os lances que não foram validados, e aí já no finalzinho o Ariel, no lance de cabeça, numa cobrança de falta do Vitinho, empata o jogo para o Internacional, que agora é dirigido pelo Falcão, mas que não ganhou nenhuma partida ainda no comando do Internacional. E o Inter que recebe o Corinthians no próximo domingo lá no Beira-Rio, um jogo muito interessante. Mas a Ponte foi garfada assim de uma maneira absurda. E não é que o cara é mal intencionado, não, ele é ruim. A arbitragem é ruim. O árbitro de Palmeiras e Atlético merece uma consideração, foi muito bem. Agora, você pega de 10 jogos uma boa e 4 ruins e 4 duvidosas. Então, na média, é muito ruim, até pela falta de critérios, né? Não dá pra falar que o cara acordou com o pé esquerdo. Ele não arbitra bem mesmo. Não. É erro de posicionamento, erro de interpretação, que aí é história, né? Não só a regra do futebol, como a lei, a legislação de uma forma geral, quando você tem que interpretar, danou tudo, né? Porque aí você interpreta do teu jeito, eu do meu, o Fábio do dele, a Amanda da dela, e pronto. Subjetivo. E aí não tem jeito, né? Agora, esse lance da Ponte é aquela história, você tem a tecnologia, tá resolvido o problema. Foi gol, a bola passou. E aí voltamos àquela velha discussão sobre o uso da tecnologia em campo, para ver se vale a pena, muita gente é contra, muita gente é a favor. E esse lance da linha do gol, após a Copa do Mundo, a FIFA ofereceu a tecnologia. Falou, pode ficar com ela para vocês. Que é aquele chip que acusa quando a bola ultrapassa a linha. Né? Não, muito caro, pode levar de volta. E aí dá nisso aí, né, cara? Aí a Ponte Preta foi prejudicada. Eu queria ver se fosse outra camisa, se a ação seria a mesma. Se fosse de maior peso, né? Como seria, né? Exatamente. Essa é a dúvida. Santos jogou bem ontem. Achei que foi um jogo até legal, mas sofreu também, Tadeu.
Santos e Vitória, na realidade, disputaram quem errava mais no sistema defensivo, né? Porque bola alta nos sistemas defensivos era gol um atrás do outro. Galera, né? mas é um time muito ágil do Santos, ele é muito rápido. É um time rápido. Vai e volta com grande rapidez. Um time veloz, um time jovem e com desfalques. Você não viu ninguém chorando, porque não tá o Gabigol, não tá o Thiago Maia, não tá o Zeca, mas ninguém chorou, ninguém reclamou. Ao contrário do técnico do Palmeiras, né, que faz um chororô danado. Quando perde, quando ganha é uma maravilha, quando perde chora, que dá medo, né? E o Santos teve um resultado importante, porque ganhar da Vitória no Barradão não é fácil, né? Não é fácil. E com essa vitória o Santos se aproxima da liderança. Tem um jogo contra o Cruzeiro, a zaga, dá uma olhada. Não tem ninguém marcando. Sozinho. Não tem ninguém marcando. Mas o jogo acabou sendo um toma lá da cá, né? Foi um toma lá da cá. E até o fim foi emoção, né? Porque o Vitória se lançou em todo o ataque para buscar o empate e deixou o contra-ataque à disposição do Santos para tentar também o quarto gol. Lá, dá uma olhada. Ninguém marca ninguém, meu compadre. Tanto lá como cá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Mas os ataques foram melhores que as defesas. Óbvio, mas muito em função dos erros das defesas do que da qualidade dos ataques. Mas o cara pode caprichar no ataque, você não tem defesa. Olha lá, e vai, quer ver? Ó? E vai, ajeita pra cá, não tem ninguém de novo. Esse já foi o terceiro gol do Santos, né? Mas o resultado, eu repito, importante pro Santos. Olha lá, vê se o árbitro estava de bem com o pessoal do Vitória. Já tinha acabado o jogo, tá distribuindo cartão para todo mundo por causa de um gol do Santos, onde o árbitro está conversando com o Dorival Júnior, ali do lado na lateral do campo. O árbitro está dialogando com o Dorival por causa de uma falta para o Santos. A falta é batida rapidamente, o juiz nem vê ele, tanto que ele olha assim onde está indo a bola e ele validou. Mas pode. Não pode. Você pode botar no chão e cobrar desde que o árbitro esteja prestando atenção no que está acontecendo. Agora ele conversando com o treinador lá fora, não dá para ter esse tipo de argumento. Mas o Peixe chegou, né, e está aí na briga pelo G4. Nós temos percebido, você há de concordar comigo, que a arbitragem do Campeonato Brasileiro como um todo, ao longo dos jogos, ela tem mostrado erros grotescos. Teve aquele capítulo do cartão depois da lesão, que o juiz foi lá verificar se o cara estava lesionado, aí voltou e deu cartão. E coincidentemente era da Ponte Preta, né? Da Ponte Preta. Coincidentemente era da Ponte Preta. Da Ponte Preta. Ou seja, cara, tem umas situações que você não consegue entender. Tá sendo bizarro. A atuação de arbitragem está sendo bizarra no campeonato. Então, mas sabe o que acontece, Alexandre? Hoje, com a tecnologia, seria tão fácil. Se o juiz fosse profissional, o árbitro fosse profissional. Segunda-feira de manhã, olha, videoconferência com a Comissão Nacional de Arbitragem, mostrando, isso aqui você não pode marcar. Isso aqui foi feito de forma errada. Para que no próximo final de semana eles não cometam os mesmos erros. Né? Mas nada é feito. Errou, põe o juiz na geladeira. Aí fica o cara lá 2 semanas, 3 semanas sem apitar. E não adianta, mas eles têm outras profissões. Tem, mas o cara vive disso. Né? Porque se ele for, por exemplo, árbitro FIFA, o cachê dele é de R$ 3.200 por jogo. Se você apita 6, você ganha 18 pau. Não vai dizer que no serviço dele ele ganha isso, porque ele não ganha. Tá bom, hein? Tá? Agora, ele tem que trabalhar, tá? em outras atividades, até porque a legislação determina que ele tem outra atividade. E aí o cara não se prepara. E aí você não tem orientação. Sabe? Chama na segunda-feira os árbitros das 4 divisões. Ou pelo menos da Série A e Série B. Fala, tá vendo isso aqui? Não pode. Como é que você autorizou cobrar falta se você está conversando com o árbitro? Como é que você não viu esse lance, o auxiliar? Você está mal posicionado, você tem que estar na linha da grande área. Que foi o que aconteceu no caso da Ponte. Mas não acontece nada. E hoje você tem a videoconferência para fazer e mostrar isso. Ninguém toma conhecimento. Então, você não estabelece critérios. É a história da mão na bola, bola na mão. É uma várzea. Cada um marca o que achar que tem que marcar. E aí dá essa confusão toda. Né? É ruim a arbitragem. O nível da arbitragem é muito ruim porque eles são mal preparados. Às vezes o árbitro tem medo, tá? De errar contra um time grande e sair da escala semana que vem e não ganhar seus R$3.000. Aí não tem como levar o leite para casa. Entendeu? É muito, muito complexo. É muito complexo. E parece que ninguém está afim de resolver. E essa que é a grande questão, porque isso acontece desde que o Charles Miller trouxe a bola, né? Bom, eu não sabia, você trouxe uma informação que para mim é novidade, eu não sabia nem que o árbitro ele era obrigado a ter uma segunda, uma primeira profissão. Vamos dizer que a arbitragem seria a segunda. Seria um hobby, né? Seria um bico. O bico, o famoso bico. É verdade. Aquele árbitro, não sei se você vai lembrar, se é muito novo, Zé Aparecido Oliveira,
daquela famosa final de 93 Palmeiras e Corinthians, ele era bancário. Ele trabalhava no banco, acho que era no Banespa, né? Eu já vi futebol. Eu tinha quanto? Deixa eu ver. 9 anos. Já vi futebol. Eu tinha um pouquinho mais. Ele trabalhava no Banespa. Ele dava expediente no banco. Do Banespa, trabalhava no Banespa. Era Banespa. Hoje é Santander, né? Santander. O que é uma pena. E como é que se prepara? Se ele trabalha de segunda a sexta no horário bancário? Como é que ele fazia a preparação física dele? Né? E o transporte, essa coisa toda. Então, e mesmo assim, tínhamos árbitros que... A gente costuma muito fazer esse comparativo, não sei nem se vale a pena, né? Tínhamos árbitros melhores. No geral, o brasileiro é muito saudosista. Acho que tudo que é do passado é melhor. Eu não sei nem se cabe a situação. Eu tenho uma tese, assim, eu acho que os árbitros não eram melhores. Eu acho que nós tínhamos menos recursos de televisão. O erro passava em column. Hoje você tem 78.400 câmeras mostrando, velho. Apontando, você errou aqui. Você congela, e para, e frisa, e sobe, e desce, e põe slow, e... Faz 3D. E lupa. Aí você desgraçou com a arbitragem. Antigamente, quando era uma câmera só, né? Plano geral lá em cima, o erro parecia muito menos. Né? E o futebol era muito mais lento. Hoje a velocidade. O jogador corre 14 km por jogo, meu irmão. Antigamente, 7, 8, 9. Era a média, né? Que se percorria num jogo. Hoje não, os caras correm 13, 14 quilômetros. E o árbitro? E o árbitro, são 11 de cada lado e o árbitro é um só. Um só. Você pega hoje um basquete da NBA, talvez 20/40, um pouco mais, são 3. Você pega o vôlei, você tem auxiliar no fundo, você tem o árbitro de cadeira, o da rede, e ainda hoje, agora o chamado check-in, né, que é o que volta o lance para você fazer, o técnico pede, olha, o futebol não evolui. É o desafio, o futebol não evolui, cara. O futebol não muda, e mesmo sabendo que, vamos dizer assim, principalmente no Brasil nós precisaremos mudar, porque o futebol no Brasil é sempre um pouco mais atrasado do que o restante do planeta. Você vê que a FIFA determina que você pode implantar o chip na bola e nós não temos o bendito chip na bola. Por quê? Porque custa aí para o brasileiro. Então custa, paciência, não vamos ter. É verdade. A Alemanha usa já. No Brasil, infelizmente, diz que não tem recurso para tal. Agora, você tem as federações cada vez mais ricas, a confederação cada vez mais rica, e esse dinheiro é feito do quê? A pressão dos times em cima dos times cada vez maior. Os times em si cada vez mais endividados. Sim, e a pressão cada vez mais pelos resultados, porque tem patrocínios monstruosos envolvidos no futebol. Não é? O Palmeiras, o Corinthians, o Santos, o São Paulo, o Flamengo, os caras têm ali 50 milhões na camisa, meu irmão. Alguns com estádio para pagar. Alguns com estádio para pagar. Então, e não se profissionaliza a arbitragem. Ao contrário de muitos países europeus, onde o cara é profissional aquilo ali. Ele se prepara para ir apitar o jogo no final de semana. E sem contar que também não tem jogo toda hora, como tem aqui, né? Problemas à parte, como diz o velho ditado, vamos tocando, né? Vamos tocando para ver até onde vai dar isso aí. Mas aí a gente já sabe, você já espera, você que nos acompanha pela Hora no Esporte, já pode esperar, aguardar novos problemas de arbitragem. Novos erros. A grande vantagem é que o erro se paga, né? Tanto eu tinha prejudicado hoje, ele é ajudado amanhã. Favorecido amanhã. Não tem chororô, porque não. Só a Ponte Preta que não, porque a Ponte Preta a ponte, coitado. Mas camisa que enverga varal, erra aqui, acerta ali. Agora, tem que ter uma avaliação. O futebol hoje é o segundo maior negócio do mundo. O futebol só perde para o petróleo. Achei que fosse narcotráfico. Não, esse ainda não. Acho que deve estar em terceiro ou quarto. E alguém tem que entender isso. A nave-mãe bota R$1 bilhão nessa brincadeira, cara. Para ter exclusividade nos campeonatos que ela transmite. Cifra que eu não consigo calcular. Aí você faz o árbitro trabalhar a semana inteira e depois errar no domingo? Não dá, né? Pode, né? Pode. Para finalizar, Tadeu, vamos ao majestoso, que não ganha mais título, né? Não sabe mais ver cor de título há muito tempo. São Paulo. Rapaz, o São Paulo ontem escapou. Você fala tanto do Denis, né? Do Mão de Alface. Se não fosse o Denis ontem, São Paulo ia tomar uma goleada do Grêmio. Mas assim, quatro. O que o Denis pegou ontem. Ele palmou de bola, não foi brincadeira, hein? O que ele pegou ontem, ele não pegou na carreira. Ele não pegou na carreira. Ele está compensando aquela péssima fase de início dele. Exatamente. Está pagando a conta. Agora, o Grêmio foi muito superior ao São Paulo. 1-0 ficou muito barato para o São Paulo. Poderia ter sido goleado.
Né? E o São Paulo consegue conviver com problemas que são bizarros, né? Ah, não sei se meu técnico vai embora. Como, cara, para? Peraí. Vai deixar de jogar então porque o técnico vai embora. Eu não sei se o Bosa vai embora, se ele não vai embora, se ele vai pra seleção da Argentina, se ele vai ficar com a gente. Alguém tem que tomar uma posição. Fala, escuta aqui, amigão, você vai fazer o que da tua vida? Porque o meu time não pode ficar esperando a tua vontade. Que foi o que aconteceu com o Osório. São Paulo foi, o cara abandonou São Paulo e foi pro México. Pois é. Aí foi aquela tragédia de Doriva, aquelas coisas horríveis que São Paulo tentou remediar e não conseguiu. Ou seja, o time fica em clima de velório. Não, claro, você não sabe nem se teu comandante vai estar aí na segunda-feira, cara. Não, o São Paulo, com a grandeza do São Paulo, isso é inadmissível. Fala, escuta aqui, você vai dirigir a seleção argentina ou você vai dirigir o São Paulo? Ah, não sei. Pô, então obrigado pelos serviços prestados. Boa noite. Boa noite. Vai procurar um outro treinador aí. Que seja disponível no mercado, porque eu acho que é um absurdo isso acontecer com um time como o São Paulo. Mas foi bem colocado o papel do Denis nesse jogo, porque olha, esse rapaz, ele realmente pagou a conta, ele defendeu tudo que ele não defendeu no início da carreira, tudo que ele fez de dedo de mancada nos jogos do início da participação dele no São Paulo. Ontem ele sofreu, hein? O Alface cresceu. A alface ou cresceu, endureceu, né? Começou a bater e voltar, né? Virou alface americana, né? Aquela crocante. 12 horas e 29 minutos. Alguma observação? Antes que o Fábio me cobre, né? A Matonense tomou 5-0 da Ferroviária. Nossa, mas tá bem, né? A Matonense e São Carlense tá aqui, né? Na Copa Paulista. Se eu não me engano, são 4 jogos, 4 derrotas, o que mostra a regularidade do time, né? Tá em último, claro. Ele permanece na não última regular? Colocação. Jogou 4, perdeu 4, é regular. Permanece na última colocação. Não cai mais. Mas ele não cai. Mais do que isso, não dá. E vai jogar contra o Comercial em Ribeirão no próximo final de semana. E digo mais, está num poço que não tem nenhuma mola no fundo. Não, esse não tem. Não tem. Não tem mola. Como é que chama o cantor? Edinho. Edinho. Ele deve ter... Onde eu fui amarrar meu violão, né? Super paciência, contente. né, Edinho? Fazer o quê? O que mais, Tadeu? Seleção, alguma coisa? Bom, a seleção olímpica se preparando, né, para os Jogos Olímpicos. Aliás, também é uma coisa difícil. É né? outra piada do programa. Porque os Jogos Olímpicos, a abertura numa sexta-feira, o futebol joga na quarta e na quinta, antes da abertura. Um negócio. Olha que beleza. Temos os problemas com os prédios, né? As acomodações dos atletas da Copa do Mundo. Ontem na abertura da Olimpíadas. Ontem na abertura da Vila Olímpica foi uma tragédia, né? Principalmente no prédio destinado aos australianos, que tinha vazamento de gás, de água. Aí o prefeito do Rio foi querer tirar uma onda, falou, nós vamos botar uns cangurus tal, na porta. Ele falou, não quero canguru, eu quero encanador, porque tá vazando. E hoje deu problema na... Vai fazer graça, toma uma dura ainda. Hoje deu problema no prédio onde vai ficar o Brasil, também com vazamento de água. Mas esse eles ficam, porque não... Uma beleza, né? Uma beleza. Também foi descobrido ontem que ia ter Olimpíada aqui, né? Foi só em 2009, né, que foi a eleição. Não houve tempo hábil, claro, não houve tempo hábil. Diz que tem uma fila de encanador, pedreiro, todo mundo lá, você pega uma boquinha para arrumar alguma coisa. Mas a seleção vai ganhar o ouro, hein? Anota aí. Vai. Futebol. Vai. Ouro no futebol, hein? No futebol. No futebol. Vai. É piada, né? 12 horas e 31 minutos. Sério, vai ganhar ouro no futebol. Posto. De quem? Brasileirão. Classificação do Brasileirão. Vamos lá, porque se continuar falando de Olimpíada aqui... porque agora embolou a classificação não. Vamos lá. Em primeiro, Palmeiras com 32. Em segundo, Coringão. Bom, Palmeiras perdeu, o Corinthians empatou. Aí o Corinthians está em segundo com 30 agora. Empatado, praticamente em pontos ganhos com o Grêmio, que está em terceiro. E em quarto, o Santos. Ou seja, os 4 grandes de São Paulo... Dos 4 grandes de São Paulo, 3 estão ali. O único que não está, nem vou falar, né? Atlético Paranaense em quinto com 27 e o Mineiro com 26 em sexto. Flamengo em sétimo com 24. O Flamengo joga hoje, né? O Flamengo deve ganhar do América e somar mais 3 pontos e a 27 ali. Aí pareia vai lá com o Atlético Paranaense. Depois temos a Ponte Preta em oitavo com 24. Nono São Paulo. São Paulo fica nessa, né? Sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí volta. Nono, oitavo, sétimo. De novo. Oitavo, nono, décimo. Fica nisso. É que infelizmente é o tamanho de São Paulo hoje no Brasileiro, é isso aí. É de oitavo a 12º. A classificação reflete o time. Exatamente. Chapecoense em décimo com 22 pontos. Depois temos o Inter em 11º com 21 e o Fluminense em 12º também com 21. O Vitória em 13º com 19, Sport Coritiba, ambos com 18, respectivamente 14º e 15º colocados. Depois o Santa Cruz em 16º com 17. E aí no G4 do rebaixamento,
Botafogo, Figueirense, Cruzeiro e o América de Minas. A América tá bem, hein, cara. A América já vem acompanhando, já vem trazendo essa colocação na classificação já faz um bom tempo. Né? O América Matonense. É mais um time regular, né? Mais um time regular. Agora à tarde tem uma reunião no Cruzeiro para ver se demite o Paulo Bento ou não. Bom, também. Que é o 19º colocado, o Cruzeiro, né? É. Boa campanha. Mas também, Paulo né, Bento Tadeu? pode perder o emprego hoje, Mano Menezes assumiu o Cruzeiro. E o Cruzeiro vem numa situação muito boa, né? Teve até, eu lembro que Foi bicampeão brasileiro. Exatamente, vem numa situação muito boa. Ficar nessa situação aí agora não rola, né? Não casa com, sei lá, enfim, não tem nem o que se discutir a respeito. Foi o que você falou, foi bicampeão brasileiro e de repente chega numa colocação dessa. Na penúltima colocação. De forma inexplicável. 12 horas e 33 minutos, Tadeu, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua avaliação do Campeonato Brasileiro. Uma vez que nós temos essa incógnita agora, né? De novo, ficamos numa etapa do campeonato em que, como você bem disse, você usou o verbo correto, embola tudo. Agora. E o campeonato não para os Jogos Olímpicos. Para a Série B. A Série A não para. Durma com um barulho desse. Um abraço. Grande abraço a todos, até o próximo Hora 1 no Esporte. Fui.